Obrigado, presidente Ivan Melo. Parabéns a você que preside esta casa. É uma alegria e prazer estarmos sendo presididos por Vossa Excelência quando faço um dos poucos pronunciamentos do grande expediente desta casa, embora militando há tanto tempo e fazendo um trabalho aqui em defesa de quem produz, de quem trabalha, de quem gera emprego, e realmente reconhecendo a necessidade de nós fazermos aqui, nesta casa, a solução para os problemas que o Brasil enfrenta. Mas eu queria, senhor presidente, até para esclarecer a sociedade brasileira, muitas vezes nós não conseguimos passar através da mídia normal, aliás, a nossa mídia, a grande mídia brasileira, que se pauta em assuntos, deputado Mauro Pereira, em assuntos negativos. Parece que o Brasil só produz coisas erradas, nós jogamos para o mundo, às vezes, com certa irresponsabilidade, falando mal do nosso próprio país, que eu acho que até a falta de patriotismo, de nós colocarmos só o que está de errado, que o Brasil faz as coisas mal feitas e, infelizmente, as coisas boas, aquilo que se faz nesse Brasil, esse Brasil fantástico, nós acabamos não levando para o mundo. Quando lá fora admiram o Brasil pelas suas qualidades, sua extensão, pela sua riqueza natural, pelo meio ambiente, pelo povo brasileiro, nós não temos essa oportunidade de ver a nossa grande mídia mostrando esse lado. Eu tenho até provocado a mídia e aqueles que fazem a propaganda que, no mínimo, 10% tem um projeto dessa questão, que, no mínimo, 10% do tempo que se faz propaganda na televisão, se mostre o lado instrutivo, o lado bom das questões que acontecem no Brasil, ao invés, às vezes, fazer propaganda aí que denigre a imagem do Brasil, e nós precisamos falar bem do Brasil, ter esperança e tocar esse Brasil para frente. Então, senhor presidente, eu queria mostrar aqui, às vezes, talvez o ministro Sarney não colocou devidamente na COP, na Alemanha, como é que é o Brasil, como é que é a ocupação territorial do Brasil. Eu tenho aqui um estudo da Embrapa, veja bem, da Embrapa, não é de ONGs, não é de origens desconhecidas, através do nosso grande Evaristo Miranda, que é o maior cientista no Brasil que cuida dessa questão territorial, mostrando como é que é a ocupação territorial brasileira, que eu quero passar para a TV Câmara e para todos que nos assistem, como é que é a composição das terras brasileiras, uns 8 milhões de quilômetros quadrados, e que nós precisamos realmente entender e saber o que é que nós vamos fazer com o nosso Brasil. Por isso, eu quero mostrar aqui esse estudo da Embrapa, para que o Brasil saiba como é que é a ocupação do nosso território e o desafio para o Brasil do que nós vamos fazer do nosso país. Como é que nós queremos que esse país seja usado, o que nós vamos fazer dele, e isso, infelizmente, nós não temos um planejamento de governo, todos os governos que passaram, atual, da ocupação territorial do Brasil, planejada, organizada, com gestão, mas sim você enfrentando as fronteiras, abrindo fronteiras, conforme os nossos pioneiros o fazem, desde o Rio Grande do Sul até lá a nossa Roraima, aqui no outro lado do Brasil. Então, eu queria dizer, presidente, que o estudo da Embrapa, através do Evaristo Miranda, mostra que o Brasil tem hoje, entre florestas nativas e pastagens nativas, 73% do Brasil é composto destas áreas. E num mapa que ele fez, ele coloca como é que é a ocupação territorial do Brasil, que eu vou dizer aqui. 3,5% do Brasil é composto de cidades, infraestruturas e outros. 3,5% do território brasileiro. 18,9% vegetação nativa em terras devolutas e não cadastradas. 13,8% vegetação nativa em terras indígenas.
13,1% vegetação nativa em unidades de conservação, 20,5% vegetação preservada nos imóveis rurais, dentro dos imóveis rurais. E aqui quero fazer um parêntese dizendo que os imóveis rurais brasileiros preservam mais do que todas as matas nativas em florestas e também nas terras indígenas. Então, os maiores preservadores do Brasil são os nossos agricultores, que preservam por conta própria, sem nenhuma complementação, nenhuma compensação. Preservando 20% no sul, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia é obrigação. Então, assim, se um agricultor tem 100 hectares na Amazônia, ele pode só usar 20%, 20 hectares. Assim, é o contrário no sul, ele tem que deixar 20% de reserva e no Cerrado 35%, que ele vai dispor esse patrimônio, ele tem que cuidar, ele tem que fazer todo o trabalho, se tiver crime ambiental, ele é responsabilizado. Então, para ficar bem claro, nós temos esta atividade de 20,5%, que são florestas de vegetação nativa. Nós temos 8% de pastagens nativas e 13% de florestas plantadas. E as lavouras brasileiras, onde nós produzimos 240 milhões de toneladas de grãos, mais de 200 milhões de cabeças de gado, 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de alimentos para o Brasil e para o mundo, são produzidos em que área, senhor presidente? Em 9% do Brasil. Todas as lavouras brasileiras, 8% do Brasil nós ocupamos, e mais 1% de florestas, ficando em torno de 20% áreas de pastagens. Então, com 50% do território brasileiro na iniciativa privada, 20% é floresta e preservação. E se usa entre pastagem e agricultura 30%. Este é o retrato da ocupação territorial do Brasil e a pergunta que nós fazemos: o que nós queremos com o nosso país? Vamos continuar com as nossas florestas, 74% com pastagens nativas e plantadas, com as nossas florestas, ou vamos definir quanta área nós vamos dispor para a agricultura brasileira? Será que nós podemos nos dar o luxo, por exemplo, de preservar 90 milhões de hectares do Cerrado hoje, que são terras férteis que podem produzir alimentos para o Brasil e para o mundo? Até quando? O que nós vamos fazer? Essa é a pergunta que a gente faz para o governo e talvez para os próximos governantes desse país. Qual é o planejamento de ocupação territorial que nós temos? Nós precisamos resolver isso. Para dar o quê? Dar segurança jurídica para os nossos agricultores. Olha, aqui você planta agricultura, aqui é pecuária, aqui é floresta, aqui é área de preservação, aqui é de reserva legal, mas tem que ter clareza nisso. Nós fizemos isso no Código Florestal. Infelizmente, esse Código Florestal não é respeitado, é interpretado mal por Ministério Público, por juízes, por técnicos, e cada um acha que faz as coisas como ele pensa, ou até ideologicamente ele pode definir o que ele quer ou o que ele não quer dentro dessa questão ambiental e da ocupação territorial brasileira. Então, senhor presidente, nós precisamos realmente resolver isso. Mas o governo Michel Temer fez com que mandasse para essa casa um projeto de lei que se transformou em lei, que é a Lei 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária. Regularização fundiária urbana e rural. Para mim, é um dos projetos mais importantes que o Brasil tem. Por quê? Porque vai tratar de regularizar as propriedades brasileiras. E vejam os números que nós levantamos. O Serviço de Proteção da União, do Patrimônio da União, coloca que só na área urbana nós temos aí 50% dos imóveis urbanos com alguma irregularidade fundiária.
Isso significa que mais de 100 milhões de pessoas moram em imóveis irregulares. O SPU que levantou isso, e essa lei 13.465 vai resolver esta questão. Mas não é só isso, presidente. Nós também temos a questão das áreas rurais, onde mais de 50% também do território não tem título. Só para ter um exemplo, a reforma agrária, que hoje tem em torno de 900 mil famílias, que ocupam 11% do território brasileiro, mais de 110 milhões de hectares, elas também não têm esse título. E esta lei, 13.465, vem regularizar assentamentos da reforma agrária que há mais de 30 anos estão lá e mais de 70% ainda não têm o título definitivo. Esse projeto, que virou lei, que agora o INCRA está regulamentando e aplicando a legislação, faz com que os verdadeiros agricultores possam ser assentados. Não é o MST que vai escolher quem vai ser assentado, não é os movimentos ditos sociais que não respeitam o direito de propriedade que vai ser assentado, mas sim aqueles que têm, dentro das regras da Lei 13.465, que vão poder ser assentados. E quais são as regras para quem possa ser assentado nessas áreas de terra? São, como diz lá o artigo 19 desta lei, que precisa ser a seleção prioritariamente realizada para as famílias mais numerosas, cuja atividade econômica seja a agricultura, que sejam realmente agricultores, que a família resida mais tempo no município, que a família seja chefiada por mulher, mãe solteira ou viúva, possa ter esse título definitivo, e também trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Mas, como é que vai ser a escolha dessas pessoas? A escolha vai ser através de licitação pública, colocando as condições, as exigências de característica desses agricultores, e aí, estando dentro da lei, dos limites da lei, ele vai ser assentado. E aqueles que já estão nos assentamentos, há mais de 10 anos, vão receber o seu título definitivo. Eu fui superintendente do INCRA em 85, 86 em Santa Catarina, fizemos vários assentamentos, até hoje ninguém tem o título definitivo. Nós vamos agora, nesta semana ainda, reunir com o INCRA, com os agricultores, aqueles que tiverem mais de 10 anos, que estão lá regularmente plantando, que são agricultores, que só têm aquela parcela que, aliás, nós colocamos na lei, com uma emenda nossa, que quem tem só um módulo fiscal nos assentamentos não terá custo do seu lote, ele vai receber gratuitamente. Então, junto com a Secretaria da Agricultura, com o diretor Hilário Gutzili, que está fazendo o georreferenciamento dessas áreas, nós, tendo regularizado a situação do georreferenciamento, vamos fazer, então, a titulação dessas áreas para que o nosso agricultor possa realmente trabalhar independentemente. E lá em Abelardo Luz é um caso que nós estamos aguardando. A cooperativa Aurora está querendo instalar 150 aviários, precisa para a produção da sua indústria naquele município. Não tem espaço, não tem local, e precisa que essas áreas sejam tituladas para que ele possa implantar os aviários nesses assentamentos. Nós estaremos lá nesta semana, encaminhando esse processo em cima da Lei 13.465, que é a lei da regularização fundiária. Então, assim, na área urbana e na área rural, quem tem a posse, quem está lá numa vila que não tem a escritura, quem está na cidade com os lotes irregulares, poderá fazer a medição desses lotes, e aqueles com baixa renda vão ao cartório e gratuitamente poderão fazer a escritura. É o que diz a lei que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. Está dependendo ainda alguma coisa lá, de uma regulamentação através de um decreto que já está para ser emitido pelo presidente da República. Então,
é uma legislação muito importante que nós precisamos realmente implantar, e entendo que é a lei mais importante que essa casa trabalhou. Por outro lado, senhor presidente, queria falar também, no tempo que me resta, a questão da burocracia, né, que impacta e que amarra toda a atividade econômica na área pública e privada do Brasil. Nós temos criado aqui nessa casa a Frente Parlamentar da Desburocratização. E essa frente tenta, de todas as formas, buscar maneiras para tirar essa burocracia que traz um custo de 1,4% do PIB brasileiro, que é o custo da burocracia. O Ministério da Agricultura, andando na frente, com convênio com a Frente Parlamentar, já implantou o Plano Agro Mais, que é o quê? Você tirar legislações, determinações, resoluções que não têm finalidade nenhuma a não ser atrapalhar, a não ser dificultar, atrasar as decisões do governo. Só num ano, o Ministério da Agricultura resolveu 843 demandas de ações ou de normas que tinha no Ministério da Agricultura que não prestavam para nada. Segundo o ministro Blairo Maggi, isso já ocasionou uma redução de R$1 bilhão por ano, e simplesmente tirando essas condições. E hoje nós queremos então trabalhar nesta casa para que nós possamos avançar na desburocratização. Nós fizemos aqui, tem uma comissão especial para a desburocratização, juntando toda essa legislação, fazendo uma triagem e jogando no lixo aquilo que não serve para nada, leis que já estão ultrapassadas, que não servem para nada, e nós temos que fazer esse trabalho, estamos trabalhando nesse sentido. Porque a burocracia engessa o setor produtivo, põe em risco a competitividade internacional, encarece a comida do consumidor brasileiro, a burocracia leva à corrupção, com certeza, e um custo Brasil que nós não conseguimos mais avançar. Esse custo Brasil é inútil, monta hierarquia na legislação, traz entraves burocráticos e nós precisamos eliminá-los através de ações administrativas, melhorando a gestão pública dos nossos serviços e buscando soluções legislativas. Aqui nós temos um dado que espanta. No ranking mundial que mede a simplificação da vida, o Brasil é o 127º na lista do Banco Mundial. O custo anual da burocracia brasileira é estimado em 46 bilhões, ou seja, 1,4% do PIB nacional. Na área ambiental, só para nós sabermos como vai essa burocracia, são 16.250 atos de leis, decretos e portarias. Na área tributária, são 18.000 normas que ganham um novo capítulo a cada 26 minutos. Vejam. E a burocracia, o que faz? Traz corrupção, faz com que as instituições sejam frágeis, hipertrofia o Estado e leva à impunidade. Somente em cargos de confiança, o governo federal emprega 90.000 pessoas. Nos Estados Unidos, 9.051. Na Grã-Bretanha, cerca de 300. 120 milhões de brasileiros, vejam o número, vivem exclusivamente de vencimentos recebidos pela União, estados e município. A análise dos processos por corrupção feita pela CGU mostrou que a probabilidade de um funcionário corrupto ser condenado é menos de 5%, e a possibilidade de cumprir pena de prisão é quase zero. A máquina burocrática cresce mais do que o PIB, asfixiando a livre iniciativa. A corrupção se disfarça de desperdício e se reproduz nos labirintos da burocracia, nas insondáveis trilhas da selva tributária brasileira.
Para dar um exemplo, senhor presidente, um navio atracado nos portos brasileiros leva, em média, 30 dias para ser carregado e descarregado a um custo de $50 mil por dia. No Japão, a média é de 3 dias. São 112 documentos para 28 órgãos e 14 ministérios a cada navio. É obrigado a prestar 935 informações a diversas entidades públicas para desembaraçar uma carga de navio nos portos brasileiros. E todo esse processo é regulado por 3.000 atos normativos. Só a burocracia consome 5 dias de trabalho. Em Roterdã, na Holanda, os mesmos portos, apenas 1 dia. Outros exemplos poderiam ser citados milhares, como a busca pelo registro de um patenteamento do produto ou invento. Senhor presidente, nas gavetas da burocracia, mais de 700 mil processos que levam a média de 8 anos para serem liberados aqui no Brasil. Produtos na área de saúde, animal, vegetal, humana, que levam até 10 anos para serem liberados. Mas vai mais além, ela é a principal responsável pela corrupção existente no país e no mundo. Então, senhor presidente, nós precisamos realmente trabalhar essa questão da burocracia no Brasil. Eu preciso que realmente tenha o apoio desta casa para que nós possamos avançar nesse processo para tirar essa legislação, essas normas, e não só das leis, mas da legislação infralegal, que são portarias, que são decretos, que são instruções normativas, criadas na cabeça de um burocrata, de um tecnocrata, que, interpretando a lei, dificulta a vida de todos nós brasileiros e traz um custo Brasil insuportável. Deputado Valdir, uma parte, por favor. Não, uma alegria. Queria